ele propõe uma terapia através de uma das três faces do teatro. O Jacob Moreno é um sujeito muito interessante. Jacob Moreno, é judeu. É um sujeito muito interessante. Ele propõe uma terapia através de uma das três faces do teatro. Tá? Então o teatro ele tem 3 faces, beleza? Que é o roteiro, a montagem, né, ou direção, e o acting. Então toda peça teatral ou de cinema agora, né, mais recentemente, ela precisa dessas 3 estruturas para poder existir. É necessário um roteiro, é necessário aquilo ser montado, né, ou dirigido, enfim, aquilo precisa... Você tem um roteiro, né, e esse roteiro, eu já falei isso para vocês, a gente falou um pouco sobre teatro, num estudo de caso, 5 ou 4 estudos de casos para trás, né? Então preste atenção nisso aqui, pessoal. Você tem um roteiro, você escreve, a peça está escrita, né, ou o filme está escrito. Depois esse filme ele é produzido e filmado, ou ele acontece no cinema, no teatro, né? Ele é filmado, ele monta a cena, etc. Você entra pela direita, entra pela esquerda, tem mesa, tem cadeira, tem não sei o que, né? Então, e depois você tem, e aí existe a atuação, tem o acting, ok? O Jacob Moreno, ele diz o seguinte, olha, é possível levar o paciente, ou né, o paciente a catarse, uma experiência profunda, emotiva, emocional, com característica curativa, de cura, se a gente conseguir fazer com que ele entre num personagem, ele atue como um personagem. Ok? Tu mandou para Andressa o esquema? Pronto, esse esquema, eu posso explicar todo esse esquema um dia, tá? É a curva do psicodrama e ali a intensidade da emoção, beleza? Então você tem o aquecimento, o acting, propriamente, né? Ou a ação, action, ok? E depois a integração, ok? Beleza? O trabalho o trabalho do terapeuta é conseguir recolher a catarse que é feita. Então, existe um aquecimento, né? Warming up, aquecimento. Depois o sujeito ele aqueceu na dinâmica conduzida pelo terapeuta, e cada terapeuta, isso é interessante, cada terapeuta vai acabar fazendo isso de um jeito, tá? Depois lembrando que o Moreno ele foi um dos pioneiros de terapia em grupo, hein? As primeiras pessoas que falaram assim, dá pra fazer terapia em grupo. A terapia não precisa ser individual, 1 a 1, etc., como proposta pelas escolas de Viena. Ele pode ser feito em grupo, com que eu concordo, inclusive. Então o sujeito ele é submetido a uma dinâmica de palco, ok? O terapeuta conduz até o ápice da atuação, beleza? Olha que interessante aqui. Vamos lá. Eu já vi uma moça presa em um exercício de aquecimento e o mediador não sabia retirar ela de lá, né? Porque é nessa fase do aquecimento que começa a haver uma seleção e a exploração do problema da demanda, né? Isso tem que subir. Você vai aquecer e depois vai ter o acting em função, vai haver o acting em função daquilo, tá? Muito bom, Aline, ó, aquecimento, identificação da demanda, ação e depois a integração ao compartilhamento, o compartilhamento, né? O compartilhamento é um dos pontos finais, tá? O que o Moreno, claro, ele não estava vendo isso, não era exatamente isso que ele estava vendo, mas ele estava propondo algo que, na minha visão, é muito interessante. O que ele estava fazendo? Ele estava fazendo o seguinte, olha, existem demandas, existem dores do sujeito, existem traumas, coisa do tipo, né? Dores, vamos chamar de dores. Existem dores do sujeito que elas vão existir ou vão subsistir porque o sujeito ele não consegue dar uma forma para aquilo. E essa forma ela pode ser dada a partir dessa expressão afetiva no fundo, tá? Que é alcançada através do acting. Então o que seria o acting? Né? O acting, vamos esquecer agora a psicoterapia do psicodrama proposta pelo Dr. Jacob Moreno. Vamos pro acting do cinema mesmo. O que é o acting no cinema? O acting no cinema é o seguinte, olha, o roteirista escreveu um roteiro,
Beleza? Escreveu um roteiro. O diretor posicionou as câmeras, etc, etc, e deu ação. Né? E o ator, o que ele precisa fazer? Ele precisa atuar. O que é atuar profundamente? O que é atuar? O que é um bom ator? Um bom ator é aquele que lê o roteiro, beleza? Conhece o diretor e sabe o que ele precisa entregar na cena para que aquela cena fique adequada aos planos do diretor. Isso é um bom acting, tá? Então o ator, ele precisa estudar o roteiro, ele precisa entender, atenção, ele precisa entender as motivações do personagem, os trejeitos do personagem, as dores do personagem, etc, 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 etc. Quando ele tem tudo isso em mãos, e se ele é um bom ator, ele consegue, no acting, dar vida a tudo isso. Então, olha só que coisa interessante. Vamos lá, pessoal. O ator, ele dá vida, ou seja, ele experimenta algo que ele não é, no fundo. Né? Ele não é o Hamlet. Ele não é o Zé Pequeno. Ele não é o Dadinho. Ele não é o... né? E assim por diante. Mas um bom acting, ele traz isso pro personagem. Ele traz pro personagem, ele traz pro ator. Tá? Que? O Shia LaBeouf, por exemplo, que faz o personagem Padre Pio. Ele é um ator, ateu, enfim, de outra cena. Não sei se é ateu, mas não tinha nada a ver com a Igreja Católica. Mas ele é escalado para ser o personagem, ele é escalado para fazer o personagem do Padre Pio. E como ele é um bom ator, o que aconteceu durante o acting dele? O que aconteceu durante o acting do Shia LaBeouf? Atenção, o que fez o Shia LaBeouf se converter provavelmente não foi ele estudou o Padre Pio, não. Ele agiu como Padre Pio. Então quando ele age, ele faz o acting do Padre Pio, o que acontece na vida do Shia LaBeouf, do ator Shia LaBeouf? Ele vira um pouco o Padre Pio. Abre-se dentro dele as possibilidades daquele personagem do roteiro, que não é o Padre Pio, mas é, claro, né, um traço do Padre Pio, alguma coisa do tipo. E ele se converte. O Coringa, o ator do Coringa que se mata depois, ele vai. É o Coringa, ele, claro, ele é um puta ator, né? O Heath Ledger, né? Puta ator, tem um acting perfeito. Dão pra ele um personagem que é um personagem perturbadíssimo, cético, cínico, malvado. Então ele se percebe em algum momento como o Coringa. Ele não sai do personagem, como o pessoal diz, ele não sai do personagem. Não é que ele não saiu do personagem, não é isso não. É quando você faz o acting, quando o acting é perfeito, o acting é muito bem conduzido, o acting é muito... né? O acting é muito bem feito mesmo, você leva a catarse do sujeito. Então o Heath Ledger, quando ele vive o Coringa perfeitamente, ele tem um pouco de Coringa dentro de si, você tá entendendo? Pois é, então, exato. Então, no psicodrama, o que o psicodrama faz? O que é o psicodrama? Ele faz o seguinte, ó, não, das suas experiências subjetivas, ou seja, daquelas dores que você tem, das demandas que você traz, vamos fazer um acting a partir disto. Pra quê? Pra isso ficar muito patente, isso vai ficar muito vivo ali. Você vai ter uma catarse, você vai ficar muito vivo. E depois, o que um bom terapeuta e o grupo faz? O grupo ele fala, olha, aqui, essa aqui, olha, você esqueceu, mas a tua dor é assim. E a partir disso tenta se racionalizar em cima, ou racionalizar, no fundo é isso. A terapia ela é conduzida em cima daquilo que está muito vivo para ele ali naquele momento, porque ele foi trazendo e expressou aquilo ao modo acting, tá? Interessante, né? Interessante. O que eu acho? Ítalo Marcilli falando agora. O que eu acho? Eu acho o seguinte. Aqui eu já falo para vocês uma coisa que é minha, tá? Eu acho que toda a dor do ser humano, ela vem, em primeira medida, ela vem de uma quebra
simbólica. Tá? A dor do ser humano ela vem a partir de uma quebra do símbolo. O que é o símbolo? O símbolo é a união perfeita das partes. Tá? Então, lembrando do grego, sem querer ser chato com etimologia, mas bolon é parte e sim é junto. Então, o que é o símbolo? O símbolo é quando duas partes ou mais estão juntas, perfeitamente unidas. Tá? Ok? Acontece que na história, na história humana, mítica, que a gente recebe, que a gente herda pela religião e pela cultura, o que aconteceu? O ser humano estava perfeitamente unido ao Criador. Então era criatura e Criador perfeitamente unidos, ou seja, simbolicamente unidos. Então eles eram um símbolo. Tá? Deus e Adão estavam perfeitamente unidos. Ok? Por entre as partes, ou seja, partes perfeitamente unidas, não se identificavam, nem se confundiam, mas estavam unidas, perfeitamente unidas. Passa algo através delas, dia, ou seja, passa pelo meio. Né? Dia é uma palavra grega que indica esse por dentro, através, ok? Então, algo passa por dentro das partes. Então, há uma diabolia no início da história do ser humano. Então, há uma quebra entre as partes. Né? Ou seja, isso é o que a gente pode chamar isso de ação diabólica. Ok? E é justamente isso que a gente recebe como relato. Né? O relato mítico da origem do ser humano é esse. O ser humano ele vivia em perfeita harmonia. Adão vivia em perfeita harmonia. Né? Adão e Eva viviam em perfeita harmonia. As partes se quebram pela ação da serpente. E a partir daí acontecem os sofrimentos e as dores no ser humano. Não é isso? A vergonha. Logo na segunda geração acontece um assassinato, né? Um fratricídio. Caim e Abel, não se esqueçam, eram filhos de Adão e Eva. Né? Então, veja, imagina a dor da mãe, imagina a dor de Eva por um ato cometido por ela, né? Por ela e por Adão, né? Por ela e por seu marido. Os seus filhos, um filho seu mata o outro. Né? Então, você imagina a dor da Eva, sabendo que assim, aquele fratricídio, ele no fundo aconteceu pela ação dela. Né? Ela estava vendo a origem ela sabe qual é a origem da ação e ela viu o que aconteceu. Né? Imagina só, Abel morre assassinado pelo seu irmão por nada, vamos chamar assim, né? Vamos dizer. Então as dores, elas entram no ser humano por uma quebra, por uma perda simbólica, tá? Uma perda simbólica. A minha visão é que todas as terapias, no fundo, elas estão tentando resolver dores, né? E a minha visão é que as terapias elas são insuficientes para tal. Por quê? Porque estão lidando com aspectos secundários, periféricos, com efeitos distantes dessa dor e o cacete a quatro, né? Tá. Então a minha visão é o seguinte, né? A minha visão é a seguinte: se fosse possível, através de um processo terapêutico, conduzir o paciente à experiência do símbolo ou à vivência do símbolo, ele teria ali a possibilidade de ter as suas dores resolvidas. Ora, se a origem da dor é a quebra simbólica, ou a origem da dor é a diabolia, a resolução das dores seria ou passaria por uma reconstituição simbólica. Ou seja, se o sujeito conseguisse, por alguma via, conduzida por um processo terapêutico, reviver a experiência simbólica, ele teria elementos interiores para poder trabalhar aquilo doravante.
e teria, portanto, então, a partir dali, recursos para lidar com as dores vindouras ou as dores, né, experimentadas, etc, etc. Ok? Um pouco, pessoal, presta atenção, um pouco do que eu fiz e do que eu faço aqui, mas sobretudo do que eu fiz no meu curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches intrometidos, foi uma condução ao modo de espetáculo para esse reviver simbólico, né? E é por isso que, na verdade, né, quer dizer, muitas pessoas assistiram aqueles três dias, não se lembram de nada do que eu falei, digo, eu não dei uma aula, não falei sobre história da psicologia, eu não falei nada, digo assim, em termos de cultura, de formação, a pessoa não saíram dali com nada, né, no fundo, essa que é a verdade, muito pouco, né, não era isso, mas experimentaram uma transformação permanente, diria, permanente. Encontraram e tiveram muito mais recursos dali pra diante para lidar com as coisas, né? É isso aí, até hoje lembra, até hoje tem recurso, etc, etc, etc. Exato. O que eu acho? Eu acho que vamos lá, a técnica do Jacó Moreno, né? A técnica do Jacó Moreno, que é o cara que inventou o psicodrama, não, o Dr. Jacó Moreno que inventou o psicodrama, eu acho aquela técnica fantástica. Eu acho que passa por ali a técnica terapêutica. O conteúdo, hein, Roseto? O conteúdo do psicodrama que eu acho falho nesse sentido. Ou seja, o conteúdo, qual que é o conteúdo do psicodrama? O conteúdo do psicodrama é aquilo que o paciente, né, o cliente, são as demandas que ele põe, as dores dele. E aí essas dores, elas na catarse, né, no ápice do acting, elas são experimentadas. E o que tem que ser feito em sequência? Trabalhar conscientemente o formato de uma dor que foi experimentada ali. Aqui, bom Roseto, a Roseto veio isso mesmo, a obra é inacabada. Eu também acho. Isso não é uma crítica ao Jacó Moreno. Não é mesmo uma crítica ao Jacó Moreno. É o contrário. Eu valorizo o Jacó Moreno, achei que tem que eu vou continuar, né? Tá? O que eu acho? Eu acho que é possível pegar essa técnica, a técnica, portanto, o drama, né? O teatro, que eu acho que é milenar o teatro, né? Quer dizer, tá desde dos gregos, pelo menos aí, o teatro existe. O teatro é uma técnica milenar. Lembrando que o teatro, para o grego, ele tinha uma função civilizacional, ou seja, era no teatro que as pessoas aprendiam o seu lugar, o seu papel na polis, no mundo. Então, olha que coisa interessante, o grego, ele não tinha noção de Deus como a gente tem. Portanto, o teatro grego, ele alcança um ápice mesmo, é o ápice possível para aquela comunidade, que é o seguinte, é uma reconstrução simbólica, não da criatura e do criador, mas do homem na polis, que tem suas leis eternas. Então, o cidadão grego, ele de fato, ele encontra um lugar no mundo a partir do teatro. Ele encontra um lugar no mundo, ele encontra uma ordem interior a partir do teatro. Né? Pronto, aí, Jocasta, você acha uma boa fazer teatro? Não acho uma boa fazer teatro, no sentido de que, bem, o teatro não vai curar nada, o teatro pode piorar muito uma pessoa. Muito, como a gente disse aqui, olha, se o sujeito faz um acting só de papel merda, né? Tem outra pessoa me contando aqui o sujeito que ele, em várias autos de Natal, ele encenou o diabo. Se matou. Depois, claro, é o diabo, todo ano ele é o diabo. Você abre para ele só a possibilidade de ser o diabo. E a possibilidade dele ser Cristo, dele ser o rei mago, dele ser um anjo, etc. Não, ele não tá, ele é o diabo. Então, todo ano o cara ele evoca as potências do diabo. Ele se matou, suicidou. Fala, se suicidou porque ele era o diabo? Não sei, mas tem coisa aí, concorda? Então a minha visão é a seguinte: se fosse possível, e é isso que eu vou fazer em algum momento com vocês aí, né? Se fosse possível a gente
se a gente conseguir... o que eu precisaria fazer? Só também mais uma... Hoje eu tô aqui anunciando um monte de coisa, né? Um monte de possibilidade de estudo, de prática, cara. Se fosse possível a gente... isso está descrito já, inclusive. Acho que um bom ponto de partida seria aquele estudo conduzido pelo Konstantin Neuka, no livro das 6 doenças do espírito. Não sei se aquelas são as 6 doenças do espírito exatamente. Eu precisaria investigar e tem um modo de fazer essa investigação simbólica. Ou seja, se a gente consegue traçar o seguinte, olha, quais são as 3, 6, 7 doenças do espírito que são derivadas mesmo da quebra simbólica primordial? Ou seja, quais são as 6 doenças do espírito que aparecem logo na sequência da queda, da expulsão do Éden, né? E aí teria que fazer isso, teria que pegar ali, eu começaria por aí, pegaria o livro do Neuka, do Konstantin Neuka, veria aquelas 6 doenças do espírito, veria se existe correlação simbólica com o mito você entende, né, que eu estou querendo chamar de mito aqui, com o relato sagrado, com o relato do Gênesis, ok? E logo encontraria outra coisa, encontraria o seguinte, quais são os 6 personagens, supondo que sejam 6 dores, dos 6 doenças do espírito, quais são os 6 personagens do teatro que resolvem a sua vida, no fundo uma tentativa de resolução deste problema original, né? Beleza? Então, por exemplo, o que a Antígona está resolvendo ali na peça de Sófocles? Bem, se a gente conseguir falar, não, a Antígona está resolvendo este problema, que é uma das 6 doenças do espírito. A minha visão é que se a gente consegue conduzir o paciente, independente da queixa dele, eu não quero, ao contrário do Jacob Moreno, não me interessaria tanto saber qual é a dor subjetiva do sujeito. Porque a dor subjetiva do sujeito, ela certamente é uma expressão confusa e diluída de uma dor primordial. A raiz, né, é que tem que ser curada e tratada. Não adianta podar uma árvore cuja raiz está morta, né? Não é que não adianta. Uma coisa vai melhorar, mas não é que também não vai resolver, né? Então, se fosse, em sendo possível, encontrar essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá, dores primordiais que vêm em sequência da queda, que são um efeito da queda, da quebra simbólica, da perda simbólica. Vou repetir, Dom Pietro. Então, vamos lá. A queda é a perda simbólica, é a quebra simbólica, né? Dali aparecem as dores primordiais que no tempo civilizacional, que com o tempo de civilização, elas vão se tornando várias dores, que são reflexos, são efeitos, elas são difusos e distantes da dor original, ou da doença original, que é a raiz dos problemas, né? Então imagina que uma dor ou uma doença original, ela dá centenas de frutos podres. E o que o paciente chega na terapia com uma cesta de frutos podres na mão. Ele não chega na terapia com a indicação de, olha, esse fruto está podre porque aquela parte da raiz está morta. Ele não chega assim. Isso é o trabalho do terapeuta, na minha visão. O trabalho do terapeuta é pegar o seguinte, entendi. Esses frutos podres que você me apresenta, ou seja, as suas dores, os seus traumas, os seus medos, etc., eles são efeitos ou reflexo, ou eles são resultado, são consequência daquela raiz que está apodrecida, que está morta. Pronto, isso é o diagnóstico. A terapia seria, qual é o personagem do teatro que está encarnando a solução ou a resposta a essa raiz podre? A minha visão é que, uma vez que, através do acting, o paciente consiga encenar, viver, experimentar a força daquele personagem, ele experimenta, portanto, logo em sequência, a restauração simbólica. E ele vai ter, portanto, a partir de então, o conceito, talvez não o campo imaginal, mas o conceito forte, presente nele, o conceito vai estar presente para ele poder
ter recursos e antídotos e soluções para lidar com aquelas dores. Logo, os problemas eles continuam existindo na vida, mas o sujeito já não experimenta mais aquilo como um sofrimento. Essa é a terapia que eu estou desenvolvendo. Essa é a minha linha terapêutica. Beleza?